versículo 9 até o versículo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o 15. Eu quero aconselhar a você que depois que eu terminar a leitura, se você tiver um marcador na sua Bíblia, guarde essa página, porque ainda iremos usar essa noite. Então, assim que terminar a leitura, se tiver um marcador na sua Bíblia, um pedaço de papel, se você for fechar, fecha marcando em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 15, porque nós ainda iremos usar essa noite. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e das tuas servas te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amém? Marque a tua Bíblia, que nós ainda iremos usar esses versículos essa noite. Queridos irmãos, eu tive pedindo ao Senhor uma palavra para falar à igreja, e pedir ao Senhor, ainda hoje no meu trabalho, atarefado, em cima deste versículo que nós escolhemos como tema: tudo quanto perdides na oração, crendo recebereis. E pedi ao Senhor uma mensagem responsável à sua igreja, porque quando pregamos, falamos de uma pessoa, falamos de Deus e não falamos de nós mesmos. E quando nós falamos de uma outra pessoa e usamos o seu nome, há uma responsabilidade muito grande. E eu disse: Senhor, fala alguma coisa em relação a esse tudo quanto perdides na oração, crendo recebereis, para que eu possa falar quanto à igreja e que o Senhor venha falar comigo também. Porque, meu querido, esse tudo quanto perdides na oração, crendo recebereis, é um tema maravilhoso acima de tudo. Aliás, é um tema extraordinário, porque revela a bondade do nosso Deus. Tudo quanto você pedir na oração, creia, você receberá. Eu creio no poder da oração. E eu creio que tudo que pedimos, crendo, recebemos. Mas a palavra tudo quanto você pedir exige um pouco de atenção na sua leitura e na sua meditação. A palavra tudo quanto você pedir, no mínimo, precisa ser lido 2 ou 3 vezes até você entender. Porque esse tudo tem um contexto muito grande dentro da Bíblia. Tudo quanto pedir ao Senhor, há um contexto enorme na Bíblia. E estava lendo essa palavra, tudo quanto pedir, e falei: meu Deus, o que falar a tua igreja sobre isso? O que falar não só a tua
tua igreja, mas aos teus filhos, a respeito de tudo quanto pedir, creia que você recebe. Porque existem duas maneiras de você interpretar esse versículo: tudo quanto pedir. A primeira maneira de você interpretar esse tudo quanto pedir é você ver o teu Deus, o teu Criador, como um Deus gênio, como um Deus que tudo que você pede, recebe, como um Deus que você fala a hora, a cor e como você quer e Ele te dá. Essa é uma maneira superficial, uma maneira óbvia de você interpretar o texto, tudo quanto pedir. Mas se você olhar o contexto de toda a Bíblia, esse tudo quanto pedir muda um pouco. Por exemplo, suponhamos que você traga à igreja uma lista daquilo que você precisa para a sua vida. Preste atenção. Suponhamos que você traga para a igreja, para apresentar diante de Deus, uma lista de tudo que você quer para a sua vida. Você coloca lá a cor do carro, a estrutura da casa, a arquitetura, você coloca os seus sonhos, você escreve os seus alvos, cada um em sua posição, primeiro, segundo, enfim, você traz uma lista. Confiando nesse tudo quanto pedir, crendo, você recebe. Primeira maneira de você interpretar esse versículo. E você ajoelha ao Senhor e vai orar a Ele apresentando todos esses pedidos. Aí você junta o contexto de toda uma Bíblia. Você junta o contexto de toda a palavra de Deus. Você une isso tudo quanto pedir como aprender a estar contente com o que tem. Então você de joelhos com a sua lista começa a separar algumas coisas. Se a Bíblia está dizendo que precisa estar contente com o que temos, deixa eu ver, eu posso tirar algumas coisas aqui. Aí você une esse tudo quanto pedires ao Senhor, a aprender a ter a abundância e passar necessidade, porque Paulo disse que de ambos os lados ele estava instruído. Aí você começa a tirar mais algumas coisas dessa sua lista que você ia apresentar a Deus, confiando naquele tudo quanto pedir, crendo você recebe. Aliás, meu querido, se você ler tudo quanto pedir, recebe. E se não estivesse escrito nesta Bíblia, aprender a estar contente com o que tem, se tens o que beber e comer e sejais com isso alegres, ou aprendam a passar necessidade e ter abundância, porque Paulo aprendeu a viver esses dois momentos de vida, você diria que esses outros versículos seriam uma seita. Mas graças a Deus está na Escritura. É para a maturidade do cristão, para a sua caminhada. Então, diante desse tudo quanto pedir e diante de toda a sua lista que você tem a Deus, quando você une esse contexto, você tira algumas coisas dessa lista. E essa é a segunda maneira de você interpretar esse tudo quanto pedir. Uma é ver Deus como o teu gênio, que quando você acha esse versículo você fala, que bom. Porque vamos e convenhamos, a primeira coisa que vem à cabeça quando nós vemos tudo quanto pedir, crendo, você recebe. É como se nós estivéssemos ganhando na loteria. Rapaz, tudo quanto pedir, crendo, recebo. Então, é a minha hora. Essa é a primeira maneira de você interpretar esse versículo. A segunda maneira, e é a maneira como eu acredito, é a maneira como Deus falou ao meu coração hoje, você tem a sua formação cristã, você tem a tua vida diante de Deus, você tem os seus 15, 20 anos servindo ao Senhor, você tem uma Bíblia igual a minha, você tem um Espírito que habita em você também, você pode interpretar esse versículo muito diferente do que o Senhor colocou no meu coração esta tarde. Mas a segunda maneira de interpretar esse versículo é como você tendo um Deus Pai.
Um Deus que te vê como filho. Aí ele disse a você: meu filho, tudo quanto me pedirdes em oração, crendo, recebereis. E você colocando Deus como Pai, você consegue entender melhor esse versículo. Quando você